Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre câmbio automático, vantagens desse câmbio, e eu vou contar como eu acho que sofri preconceito por ter um carro de câmbio automático. Então, continua assistindo o vídeo. Bom, primeiro eu vou falar das vantagens que eu vejo em ter o câmbio automático. Confesso que são poucas, mas são muito importantes para mim. Tanto elas são importantes que me fizeram optar por um carro de câmbio automático. Bom, para mim, a primeira e maior vantagem em ter um câmbio automático é que o carro não morre. E eu, como comecei a dirigir agora, tenho muito medo de trânsito, de ficar nervosa e tudo mais. Tinha muito medo do carro morrer e as pessoas ficarem buzinando para mim no trânsito e eu ficar ainda mais nervosa do que eu já estou por estar iniciando a dirigir. Então, eu optei pelo câmbio automático especialmente por conta disso. Eu não queria que o carro morresse e eu ficasse ainda mais nervosa. Então, esse foi o motivo principal que me fez optar pelo câmbio automático. E o segundo motivo para mim são esses dois motivos, tá? O segundo motivo para mim é não ter que ficar trocando marcha, especialmente reduzir marcha, tá? Eu acho que você aumentar a marcha, pelo menos para mim, é mais fácil do que reduzir. E eu não queria ter esse trabalho, eu não queria ter mais isso para pensar. Como eu tô começando a dirigir agora e eu já tinha aquele medo, né, de não conseguir prestar atenção em todos os retrovisores, no trânsito, em tudo que eu tinha que fazer, eu quis eliminar a preocupação, a atenção, na verdade, de ter que ficar trocando marcha. Então, por isso, eu optei pelo câmbio automático. Eu acabei comprando um carro mais antigo. Eu poderia ter comprado um carro mais novo com o mesmo valor, se fosse um carro manual, mas eu fiz questão que o câmbio fosse automático justamente por isso. E essas são, para mim, as duas vantagens do câmbio automático. O carro não morre e eu não preciso ficar preocupada com as trocas de marcha. Então, o que isso facilita para mim? É uma coisa a menos para eu prestar atenção e eu também fico menos nervosa, porque não tem a possibilidade do carro morrer. Daí, o que aconteceu? Eu comecei a postar os vídeos, né? Contando que eu tava dirigindo, mostrando, falando sobre medo de dirigir, para vocês acompanharem a minha evolução, e porque eu gosto de acompanhar esse tipo de vídeo. Esse tipo de vídeo me incentiva, me ajuda, e eu acho que pode ajudar outras pessoas também. E aí eu recebi um comentário falando assim, foi o primeiro comentário que eu achei ácido, sabe, preconceituoso. Algumas pessoas perguntaram se meu câmbio era automático, eu respondi, algumas se identificaram, outras falaram, que legal, tal, beleza. E aí, uma pessoa comentou assim, alguém perguntou, né, o seu carro é automático? E eu respondi sim. Aí a pessoa comentou assim, aí é mamão com açúcar, né, desse jeito fica fácil. Gente, primeira lição, tá? Não desmereçam o esforço do outro, a dificuldade do outro, o medo do outro. Às vezes, para você é simples, mas para outra pessoa não é. Eu cheguei aqui no meu condomínio, mas eu nem vou entrar. Vou conversar com vocês aqui de fora, porque aqui tá mais claro. Então não desmereçam, em momento nenhum desmereçam o esforço da outra pessoa, a dificuldade da outra pessoa, porque nem sempre a sua dificuldade é igual a do outro. A dificuldade do outro é igual à sua. Então eu não gostei desse comentário, nem um pouco. Achei um comentário ácido, grosseiro e insensível. E já vou aproveitar para explicar. O meu medo no trânsito não é medo do carro morrer. Embora eu não queira que o carro vá morrer, sei que isso vai me deixar mais nervosa, o meu medo não é esse. Eu não tenho medo de trocar a marcha. Eu sei trocar marcha. Tanto aumentar a marcha quanto reduzir a marcha. Embora eu não goste, é uma coisa que eu sei fazer. E é uma coisa que se eu fosse ficar fazendo todo dia, porque eu tinha um carro manual, eu ia dar conta de fazer. E eu ia me adaptar e ia ser tranquilo, assim como é para tanta gente. O meu medo do trânsito é o trânsito em si.
O meu medo não é do meu câmbio, meu medo não é da minha embreagem, o meu medo é dos outros carros, o meu medo é dos motoqueiros, dos pedestres, dos ciclistas. Eu tenho medo de acidente, tá? Eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo que aconteça alguma coisa no trânsito, eu não tenho medo do carro morrer, tá? E eu sei que com muita gente é assim. Então, o câmbio automático não faz com que eu tenha menos medo do trânsito, ele só me deixa mais tranquila de que o carro não vai morrer e menos preocupada de ter atenção de trocar marcha, só isso, tá? Então, eu acho esse comentário horroroso. Saiba que se você foi a pessoa que fez esse comentário, eu respondi pra você explicando o meu medo. Eu achei seu comentário bem ácido, bem grosseiro. Não repita comentário desse tipo com outras pessoas, isso não é legal. E eu também recebi um outro comentário, não tão ruim quanto esse primeiro, que a pessoa falou: eu não entendo por que as pessoas têm carro automático e têm medo de dirigir. Então tá explicado. De novo, o mesmo motivo que eu acabei de falar. Porque a gente que tem medo de dirigir e tem medo do trânsito, a gente não tem medo do câmbio, a gente não tem medo da embreagem, a gente tem medo de acidente. A gente tem medo de bater em alguém, a gente tem medo que batam na gente, a gente tem medo de estragar nosso carro, a gente tem medo de colocar nossa saúde, nossa vida em risco ou a de outras pessoas. O medo é esse. Algumas pessoas também têm medo de não conseguir fazer as coisas, de não dar conta. Então, entenda e respeite o medo da pessoa, mesmo que ela tenha câmbio automático. Mesmo que ela tenha alguém dirigindo para ela, porque quando eu tinha alguém dirigindo para mim, eu também tinha medo do trânsito. Ainda assim, eu ficava tensa, sabe? Eu fico até hoje, porque eu tenho medo de acidentes, eu tenho medo do trânsito, eu tenho medo de velocidade. Não é medo do câmbio. Então é isso, o vídeo de hoje é rapidinho, realmente eu acho que não tem muita quantidade de vantagens do câmbio automático. É um câmbio que consome mais combustível, é um câmbio que para manutenção é mais cara, os carros de câmbio automático são mais caros, mas eu acho que o conforto de ter um câmbio automático e não precisar ficar trocando marcha cobre isso. A tranquilidade de eu saber que o carro não vai morrer, eu não vou passar por esse apuro no meio do caminho, é muito boa. E, gente, é uma delícia. Dirigir carro de câmbio automático é uma delícia, porque você realmente só acelera e freia. Ainda mais se você tá numa cidade que tem muito trânsito, o trânsito para toda hora, você tem que ficar trocando a marcha toda hora, reduzindo e aumentando. Acaba que é uma coisa que você coloca muita atenção ali. Então, para isso, o câmbio automático realmente é muito mais confortável. Eu espero que eu tenha ajudado a pessoa. Esqueci o nome da menina agora que me pediu para fazer esse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que vocês que têm medo de dirigir e tem carro automático ou não, tenham se identificado de alguma maneira. O que mais? Ah, lembrei uma coisa. Quando eu tava olhando o carro pra comprar, meu marido sempre falava assim: não, você tem que começar num carro manual, você tem que começar num carro manual. E muita gente fala isso. Meu padrasto também falou isso pra mim. E eu conversei com pessoas que também ouviram isso, sabe? Não, tem que começar com carro manual. Gente, eu não acho que tem que começar com carro manual, mas a minha palavra não é lei, a minha palavra só funciona na minha vida. Mas o que eu queria pra começar a dirigir era um mínimo de preocupação que eu pudesse ter. E a preocupação do câmbio era uma preocupação que eu podia eliminar. Então eu optei por ter um carro mais antigo, mas um carro automático. Eu poderia ter comprado um carro melhor, um carro mais novo. Mas para mim o câmbio automático era importante. Então avalie aí, vê se é isso mesmo que você quer. Eu tô muito feliz dirigindo carro com câmbio automático. Eu sei que se um dia eu precisar ter um carro com câmbio manual, eu vou me acostumar. A gente se acostuma com tudo na vida. Gente, veja bem, eu não sabia dirigir nada e agora eu sei. Então, se eu tiver que adicionar mais uma coisa para fazer, eu vou conseguir fazer. E provavelmente eu vou fazer com mais tranquilidade, mais segurança, porque as outras coisas da direção agora estão mais fáceis para mim. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, desse Dirige e Fala, da nossa conversa. E comenta aqui embaixo pra mim se o seu carro é automático, se é manual, o que você acha do câmbio, se você tem vontade de ter um carro automático ou não. Se você que tem carro automático já sofreu algum tipo de preconceito por dirigir um carro assim.
ou se você que tem esse tipo de preconceito com quem tem carro automático, se você nunca tinha pensado em quem tá do outro lado. Enfim, eu tô um pouco exaltada pra falar nesse vídeo hoje, porque esse assunto realmente mexe muito comigo. Eu não achei legal os comentários que eu recebi. Eu acho que talvez se essas pessoas fossem pessoas do meu convívio, elas não teriam falado isso pra mim. Mas eu queria expressar que realmente meu medo não é do câmbio. Meu medo é do trânsito, de acidente, e acidente acontece com qualquer tipo de carro. Bom, é isso. Muito obrigada por assistir. Se você gostou de um vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha playlist, onde eu mostro todo o meu processo, desde quando eu entrei na autoescola para tirar carta, a primeira vez que eu dirigi sozinha. Eu converso bastante sobre medo de dirigir. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e assiste essa playlist. Muito obrigada por chegar até aqui no final do vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.